Fala galera, no local que vocês não conheciam, estamos em mais um de Galho em Galho. Na verdade não é um de Galho em Galho, é Monk no Hacktown, uma parceria da Monk e da Claro, o conteúdo Monk e Claro. E vamos receber muita gente legal, estamos no primeiro aqui e com convidados super especiais. Os convidados todos são bem legais, galera que tá palestrando no evento, galera que vai ter muito conteúdo legal. Eu sou o Eduardo, sou founder e CEO da Monk e estou aqui com dois convidados da Accenture, Carol e Saulo. Se puderem se apresentar. Boa. Bom, eu sou Saulo, faço parte do time de inovação da Accenture, trabalho com o desenvolvimento de soluções de tecnologias emergentes, buscando provar o valor dessas tecnologias que têm o potencial de mudar como a sociedade funcionará no futuro, hoje, né? Então a gente basicamente abre uma janela aí para o que a gente tem de futuro e faz parte até do que a gente vai falar um pouco, Carol pode complementar. E também lidero a frente de computação quântica da Accenture no Brasil. E estou aqui, inclusive, para palestrar sobre o tema junto com os colegas. Legal. Eu sou Carol Mouto, sou líder de experiências do Open Studios, trabalho junto com o Saulo, essa área de inovação dentro da Accenture. Experiências e estudos de cultura. Então, é uma área que ajuda a conversar com os nossos clientes sobre algo que às vezes parece um pouco distante para eles. Então, quando a gente fala de tecnologias emergentes, é importante a gente conseguir tangibilizar e a gente cria experiências, cria movimentos para ajudá-los a entrar um pouco nesse mindset, entender o valor do hoje, de tecnologias que a gente fala que é do amanhã. E estudos de futuros é uma nova área que a gente está criando, porque a gente entende que é importante entender as possibilidades e criar os futuros desejáveis através da tecnologia. E qual que é a grande dificuldade de para vocês dois? Falar de futuro com quem está tão preocupado com agora. Ontem teve uma palestra aqui no Hacktown e entra muito essa discussão, sabe? O pessoal está preocupado muito com o lucro de agora, então se pensar muito no futuro, qual que é a grande dificuldade com os clientes em si, com o mercado, falar de futuro? Acho que, dando uma visão geral, assim, é um pouco do que a gente acaba vivendo, trabalhando com tecnologias emergentes, né? Muitas das coisas estão surgindo, estão sendo criadas, e você começa a explorar e entender o valor de como elas podem ser aplicadas, onde elas podem trazer mais valor. E, às vezes, o retorno dele não é tão rápido. Então, quando a gente fala de tecnologias emergentes, a nossa área trabalha muito experimentando, explorando, criando casos e testando e vendo onde está o valor, mas a inovação como um todo é um investimento, né? Às vezes você precisa apostar, entender, estruturar ali onde ela vai atuar, como ela vai te trazer o retorno, mas muitas vezes ela não traz o retorno imediato. A gente tem um pouco desse exemplo com computação quântica, né, Saulo? Sim, e é interessante perceber que existem ondas também de formatos de como se é percebida a inovação, né? Em alguns momentos a gente tem uma inovação mais proativa, os clientes buscando ela porque tem um momento de cenário de mercado que seja para diferenciação, e outros o desafio é como que a gente pode trazer inovação para resultados imediatos, que eu acredito que é o cenário que a gente está agora. Esses ciclos, eles vêm e vão e se estabelecem dessa forma. Quando está num ciclo que a gente precisa provar melhor o valor, a diferença é só a gente considerar melhor como que essas tecnologias estão mais conectadas no hoje. Então, a gente precisa criar essa ponte mais materializada com o futuro, embasando quais os resultados que vão vir, mas sempre o desafio é o mesmo, é provar esse valor do futuro, porque não adianta falar de tecnologias emergentes, apesar da gente estar nessa área e estar trabalhando com isso, não é só pela tecnologia que se trabalha, claro. Então, é essa construção da proposição de valor que é o mais importante. E o desafio é esse, contar e construir bem essa conexão entre o valor e a tecnologia que a gente está trabalhando. E primeira vez de vocês no Hacktown? Não, eu vim em 2018 e desde então quero voltar, não consegui esse ano. A minha é a primeira. Boa, minha primeira também. Falavam muito bem há muito tempo, então você falou, não, bom quem tem a cara do Hacktown, é divertido, é leve, é tranquilo, e a gente, não, mas não vale a pena, porque assim, começa em evento, cansa, né? Já aquele momento falou, pô, não quero mais ter evento, tô cansado, já quero só sentar no meu computador e trabalhar. E a gente veio pra cá, a convite da Claro, e tá sendo muito legal, assim, é uma vibe boa, assim, acho que ninguém tá de nariz empinado aqui, né? Até quem é nariz empinado talvez chegue aqui, baixa e fala tranquilo, a gente encontra o pessoal no show, no bar, conversando, eu tenho gostado bastante, assim. Você que participou mais vezes, quem tá assistindo aí, por que é legal o Hacktown? Por que você sempre quer voltar? Quando eu vim em 2018, acho que foi muito isso que você trouxe, né? Foi um ambiente de muita troca, sabe, todo mundo muito acessível, muito... E eu acho que a configuração do espaço, né? Usar o espaço da cidade, ocupar esse espaço, trocar, você vê coisas ebulindo em todos os cantos. E fora de um pavilhão, né, como é. Exato, assim, é muito
é uma coisa muito mais orgânica, parece, sabe? E eu acho que estimula muito, assim, inspira bastante. Você vem energizado. E o que a gente chegou ontem à noite, a gente acabou chegando um pouco mais tarde, mas o que eu já vi de cara é que, cara, como mudou a estrutura, assim, cresceu, tá super organizado, tem aplicativo, tem as pulseirinhas, então, eu acho que tá cada vez maior, assim. A gente fala que é o estilo estável brasileiro, e, tipo, agora eu tô vendo que, nossa senhora, ano que vem eu já vou reservar meu hotel hoje, porque o negócio tá muito grande, isso. Ficar na cidade tá difícil. A gente que aparece, a gente que meio que foi em cima da hora, assim, vamos lá e tal. Aí a gente teve que achar em outras cidades, que acho que é um Comina, em Pouso Alegre, ou tem uma galera que não alugava, alugou seus quartos, então botou toda a família num quarto, alugando um quarto. Tem uma menina da Monk, que a gente tem um repórter Monk em Baleano, e ela, não, eu vou porque vai ser legal. Onde vai ficar? A gente achou uma pessoa, abriu um espaço na casa, vai ficar na casa e vai receber, vai tomar café, vai ser muito legal. Acho que ela pode ter aceito aqui pra contar essa experiência de como foi ficar na casa de alguém durante o lockdown. E você, o que tá achando que tem? Então, minha expectativa e o que eu estou percebendo também, até construindo essa vontade que ela vem ao longo do tempo da construção até chegar, né? É trazer um conteúdo que muitas vezes ele não está aberto para a gente ter uma troca tão franca com quem talvez entenda bastante e outras perspectivas sobre as tecnologias também. Então, conseguir conversar francamente, ter uma troca de experiência e até ser inspirado e conseguir inspirar pessoas também com o que a gente está trazendo de conteúdo nessa edição. Mas principalmente essa transparência de estar conversando, estar interagindo em várias outras cenas aqui também. Boa. E tem uma galera que queria estar aqui, não tá. Não tem como tudo, bastante gente, mas tem uma galera que não queria estar. E vocês, que eu tenho prazer de estar falando, pessoas que vão falar no palco e tem painel. Então eu queria entender, eu sou uma pessoa leiga no assunto de vocês, talvez, sei um pouquinho, mas de curioso e não de especialista como vocês são. Então eu queria que quem tá acompanhando a gente, que não veio no Hacktown e não tem a oportunidade de ver a palestra de vocês, o que vocês vão falar? Porta aberta mesmo. Isso aqui vai sair depois do painel de vocês. Não podem falar o que vocês vão falar. Pode realmente, sim, sei lá, pensar em 3 tópicos, o que a pessoa pode aprender. Ensina mesmo. Foi legal. Legal. Bom, eu vou participar de 2 palestras sobre computação quântica, com colegas meus que estão aqui e vão apresentar também. E essas palestras têm como objetivo conectar a computação quântica com temas que a gente já conhece. Então, uma delas é para fazer a transformação ou explicar o que é a computação quântica vindo do cenário digital e clássico, como a gente chama, para quem trabalha com isso. Clássico parece uma coisa antiga, né? Mas já é, quando a gente trabalha com quântica, toda a computação tradicional... Computação quântica, para quem não conhece. Perfeito. Então, toda a computação tradicional que a gente tem hoje é chamada computação clássica, porque ela foi inspirada numa física clássica, numa física convencional. Então, o que é inspirado em física quântica, em mecânica quântica, são os computadores quânticos, né? Então, essa computação quântica nada mais é, sem querer simplificar ao extremo, mas uma forma totalmente de computação que ela é baseada em mecânica quântica. Então, ela usa características, sabe, alguns filmes de super-heróis que eles se transportam para um mundo quântico? Sim. Não tem nada a ver com aquilo, mas ajuda a entender que tem alguns superpoderes que surgem nesse universo, quando a gente olha nesse nível quântico. E o computador quântico usa esses superpoderes, que são superposição, são o emaranhamento. Então, eles permitem que a gente resolva uma classe de problemas que hoje são muito difíceis para computadores tradicionais, mas que ele resolve muito bem. Então, um ponto importante até que a gente fala é, poxa, talvez não seja, no futuro a gente vai ter um celular quântico, mas a gente vai ter um computador quântico que resolve uma classe de problemas específicas que um computador clássico não conseguiria resolver em um tempo na idade do universo, por exemplo. Então, é sobre isso que a gente vai falar, inclusive sobre algumas práticas que a gente tem feito na Accenture também, de como que a gente trabalha, qual é o nosso método de trabalho com computação quântica, desde a descoberta de uma possibilidade até a prova de um conceito, de uma aplicabilidade da computação quântica e conectando com outros temas. A outra palestra que a gente tem é como que conecta computação quântica e genética. Então, já falando aqui um pouco mais, ela tem a ver com conceitos de computação evolucionária, que já é um outro tema super intrigante, que fala como que um algoritmo pode levar características através de gerações e aprender através de gerações, como se fosse uma seleção natural, e como que isso pode ser também conectado com computação quântica. Então, essas são as 2 palestras de Quantum que a gente vai apresentar nessa edição, e espero mais nas próximas. A gente tá 2 anos fazendo podcast, é a primeira vez que falam de computação quântica aqui, sabia? Legal.
E eu vou apresentar o Technology Vision, que é o relatório anual de tecnologia da Accenture. Então, há mais de 20 anos a gente lança esse relatório anualmente. Então, durante todo o ano eles acompanham o que está emergindo de tecnologia e entende, explora os impactos disso nos negócios, nas organizações, nas organizações governamentais e não governamentais, e é um pouco do que a gente vai trazer aqui hoje. O relatório desse ano está trabalhando 4 tendências, uma focada em identidade digital, então é importante uma identidade digital para tudo e para todos, porque a gente está chamando da nova realidade, né? O mote do relatório é de átomos a bits, né? O encontro de átomos e bits. Exato, as bases da nossa nova realidade, sendo que a nova realidade é uma realidade em que cada vez mais o físico e o digital estão conectados numa experiência única, interoperável, então sem atrito ali. E a gente entende que uma identidade digital, tanto para todos, mas também para tudo, você pode ter assets tokenizados, você pode ter peças, equipamentos que têm uma identidade que você consegue acompanhar toda essa jornada, vão ser fundamental para consolidar essa nova realidade. A segunda tendência, a gente chama de seus dados, meus dados, nossos dados, que foca muito na transparência de dados como um novo momento da nossa relação com dados, a transparência como um novo recurso é muito valorizado e todas as implicações disso, tanto para mim, para você e para nós. Então, quando a gente fala de nós, a gente hoje tem dados que são compartilhados, dados relacionados à sustentabilidade, ESG, por exemplo, são nossos, não diz mais só sobre você ou sobre a sua empresa, mas sobre o mundo que a gente vive. A nossa terceira tendência é sobre as potencialidades da AI, especialmente AI generativa e Foundation Models, como a gente chama, que são esses grandes modelos treinados em uma base massiva de dados, que na verdade são treinados em categorias. Eles não são treinados em uma tarefa específica, mas uma categoria de informação, seja linguagem, seja dobra de proteína, seja imagens, e como isso traz uma adaptabilidade muito grande, nos possibilita que a gente deixe de procurar criar a nossa IA para criar com IA. Sim. E por fim, a minha preferida, que é a Eterna Fronteira, que fala da evolução da ciência possibilitada pela tecnologia e a evolução da tecnologia possibilitada pela evolução da ciência, as duas se retroalimentando uma coisa maravilhosa que está nos trazendo novas possibilidades. E a gente entende que as próximas disrupções vão vir dessa combinação de ciência e tecnologia cada vez mais juntos, indo para frente, e é um pouco do que a gente vai entrar em mais detalhe na nossa apresentação. Tem algum exemplo de evolução desse último ponto que você falou? Ai, meu Deus, eu sempre penso no AlphaFold. Ele tentando ser bem rápido aqui, o AlphaFold ele é a base, é uma inteligência da DeepMind do Google. Eles tinham o AlphaGo, que era aquela inteligência que ganhou o jogador de Go, né? E a partir dela, eles desdobraram e fizeram uma inteligência para fazer um mapeamento de dobras de proteína. O que é uma dobra de proteína, né? A dobra de proteína vai determinar como aquela proteína vai agir em uma determinada célula. Um exemplo fácil é a coroinha do Covid. Aquilo é uma proteína. E a função dela também depende da arquitetura dela. Então, ela toma o formato de 3D. E isso é super complexo de mapear. A gente demorava um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, 10 anos para você conseguir uma dobra de proteína. Então, eles usaram o potencial da inteligência derivada do DeepMind para mapear as dobras de proteína. Então, eles usaram as proteínas que a gente já tinha hoje conhecidas, a partir delas geraram dados sintéticos para continuar treinando o modelo, e a partir disso eles conseguiram prever uma dobra de proteína para cada uma das proteínas conhecidas pela espécie humana. Isso é uma evolução de científica sem tamanho. Hoje isso é um recurso utilizado pelas empresas de desenvolvimento de remédios, etc. E é um exemplo de como uma inteligência que também foi desenvolvida uma tecnologia que foi desenvolvida a partir do avanço científico, porque AI generativa que a gente fala hoje, os modelos Transformers, vem de um conhecimento científico acadêmico, está impulsionando a ciência e trazendo evoluções cada vez maiores, e essa evolução vai possibilitar novos remédios, novas tecnologias na saúde, e aí o céu é o limite, é muito bonito. Muito legal, muita informação, muita coisa boa. Tava lendo bastante sobre isso, que a inovação na saúde principalmente vai ser algo absurdo nos próximos anos. Tá saindo uma farmacêutica até. E eles falam assim, a gente ganhou um foco, e a área de inovação ganhou um foco tão grande, porque tem tanta coisa para acontecer, que esse mercado vai ganhar uma força que hoje
demorou para evoluir, só que vai ser muito rápido, né? Como todos os outros, acho que é exponencial, né? E curiosamente também tem aplicabilidades, apesar da Carol não ter puxado a sardinha para o meu lado de quantum, mas também tem a aplicabilidade de computação quântica nesse lado, conectando inclusive com a eterna fronteira, né? Porque justamente como é uma tecnologia explorada como ciência também, e uma das aplicabilidades dela, imagina, se a gente está usando partículas subatômicas que têm a característica quântica, né, da mecânica quântica que eu falei há pouco, para fazer computação, e eu quero simular moléculas que têm um tamanho semelhante, é muito mais fácil, entre aspas, eu fazer simulações desses níveis de partículas usando computadores quânticos do que computadores clássicos. Então, as aplicabilidades de computação quântica mais próximas, inclusive, e que são muito exploradas, tem também essa área da saúde e da medicina, explorando simulações de partículas e de moléculas até. O que as pessoas podem esperar, falando como um curioso mesmo, nos próximos 1 ano, nos próximos 10 anos? É difícil falar de expectativa em relação trazendo primeiro um ponto sobre computação quântica. A gente tem visto uma limitação do crescimento da computação clássica iminente. A cada 6 ou a cada 1 ano, 6 meses ou 1 ano, a gente ouve uma nova fala de que chegamos a um platô da lei de Moore. A gente vê o limite da miniaturização dos componentes eletrônicos. A gente usa cada computador, cada processador que a gente utiliza, seja no celular ou no notebook, ele usa um componente que ele está diminuindo tanto de tamanho que a característica que ele precisa para funcionar, segurando a energia de um lado para outro, já não está funcionando, ele já está funcionando como um dispositivo quântico. Entendi. Então, quando a gente tenta ter um transistor miniaturizado que tem um tamanho de uma espessura de 10 a 30 átomos, a gente já consegue ver características quânticas acontecendo quando a gente não queria. Então, o trabalho hoje, inclusive na miniaturização, é gastar mais dinheiro, mais esforço para que efeitos quânticos não aconteçam. Então, a gente está chegando numa barreira do crescimento. Dessa miniaturização. Isso vai levar a outras formas de computação, não necessariamente apenas a computação quântica. Mas como é que a gente pode fazer mais, ter mais capacidade computacional sem miniaturizar e se eu vou acrescentar camadas uma sobre a outra, eu vou ter outros problemas como aquecimento, perda de eficiência energética. Então a gente vai precisar trazer outras formas de computação. Então acho que pelo momento que a gente vive de estar buscando avanços e tendo resultados surreais como o que a gente está vivendo hoje com AI, é natural que nos próximos anos a gente também veja uma busca por novas formas de computação. Então, essa expectativa, e a gente vê notícias como que geram uma repercussão como a do supercondutor à temperatura ambiente, que tem também muito a ver com computação quântica e habilitaria uma quebra de paradigma sobre isso, devem acontecer cada vez mais nos próximos anos, justamente conectando com a tendência que a Carol colocou, da busca e da conectividade, novamente, da ciência e da tecnologia. Conectando essas áreas de operação, e tecnologia e ciência dentro das empresas para que essa próxima quebra de paradigma aconteça dentro de uma proposição de valor de negócio. Legal. Uma coisa complementar? Então, acho que esse é um bom paradigma que o pessoal está trazendo. E aí, até trazendo um pouco para o Tech Vision, o Tech Vision ele fala de tendências de tecnologia, mas que já começam a se expressar hoje. Então, num grande resumo, acho que cada vez mais a gente explorar com identidade digital, entender a relevância e a importância e começar a construir os nossos sistemas e produtos com essa camada que a gente não tem de desenvolvimento, uma nova perspectiva com dados, uma mudança de mentalidade com dados, isso se expressando cada vez mais nos produtos que a gente entra em contato, com os serviços que a gente usa, uma maneira de explorar cada vez mais o uso de AI, mas também um uso que faz sentido, então estar nesse momento de generativo, mas a gente já tem feito experimentos hoje que a gente vê que talvez um grande Large Language Model não é um modelo mais eficiente com algumas utilidades que a gente busca, então um uso mais consciente e como o Saulo falou, da eterna fronteira, mas acho que cada vez mais áreas com empresas com uma área de Science Technology, não só TI ou T, que é tecnologia de operação, mas também uma área de tecnologia científica dentro do core das empresas, levando elas para decisões estratégicas, novos produtos. Indo para o final, estamos em evento, é sempre complicado, normalmente nosso leva 1 hora e pouquinho, aqui a gente vai no máximo 30 minutos, então aqui a gente tem que correr, porque tem pessoal, vocês têm que palestrar, a gente tem coisa para fazer, então indo para o final, e primeiro, obrigado, acho que papo super
de uma aula aqui, que quem assistir vai saber coisas que não sabiam até assistir. Acho que é muito legal, acho que isso o Hacktal tá trazendo muito isso. No evento tão humanizado, junto com tanto conhecimento, a gente pede para pedir 2 dicas para todo mundo. Uma dica voltada ao lado pessoal mesmo. Qual dica a Carol dá, qual o Sal dá para as pessoas que estão assistindo, e uma dica profissional. Pode ser qualquer coisa, verdade, assim. Tá, eu acho que eu posso dar uma profissional, e aí um contexto. Apesar de eu estar falando de tecnologia, com esse crânio aqui de computação quântica, eu sou formada em psicologia. E eu sempre quis trabalhar com tecnologia, e o que me trouxe até aqui foi gostar de aprender. Então, a gente até fala na Accenture que uma das skills do futuro é aprender a aprender. Então, sempre entender, sempre buscar, eu escuto muito podcast, aprendo muito através de podcast. Então, acho que sempre buscar aprender, e eu acho que ela é minha dica profissional e pessoal também, assim, ser curioso é o pessoal, mas sempre buscar aprender, eu acho que não dá pra se associar muito. E que dica de podcast você dá? O que você escuta? Nossa senhora, aí você me dificultou. Sobre tecnologia, eu escuto muito o Ipsers.tech, eles estão com uma trilha de AI que tá bem interessante, então eu pego muita informação ali. Quando a gente fala de tecnologias emergentes, a gente escuta muita coisa em inglês, então tem o da Verge, da New York Times também, tem muitos inputs ali. Eu gosto muito de podcast de ciência também, então o Science Weekly, tem bastante coisa, você sempre vai pensando, isso vai compondo ali. Boa. Então, bem legal. Legal. Bom, pessoalmente, a gente está preparado para lidar com disrupções, né? A gente está vivendo um cenário que, acho que até no próprio Tech Vision que a Carol apresenta, tem um dado que nos últimos anos o nível de disrupção aumentou em 170%. Então, não é à toa que a gente se sente também inseguro com essas questões. Então, ficar tranquilo em relação a isso, mas também estar preparado para mudanças. Então, tem um livro que eu terminei recentemente do Adam Grant, de Pense de Novo. Então, ele trata como a gente deve ter a mente aberta para fugir de preconcepções e, enfim, estar preparado para aprender e encarar coisas de uma forma científica e analisar os cenários mais abertamente, né, sobre isso. Então, conecta um pouco do pessoal com o profissional, porque a gente lida isso também. E de podcast, para quem quiser buscar sobre computação quântica, tem um muito bom, que é o Superposition Guy Podcast. É em inglês também, mas tem várias entrevistas interessantes. Boa. Obrigado Legal. pelo convite. Tá? Obrigado vocês. Porta aberta, estamos sempre no Clube e tal, ou na CAT também, tirando conteúdo. Então aparece lá, bate, a gente já senta na mesa, gera conteúdo, a ideia lá é gerar muito conteúdo legal. Se tiver alguém convidado para trazer essa ideia de galho, é trazer realmente a gente tem esse ponto de conexão entre pessoas que entendem muito, pessoas que têm uma história muito legal para contar. Então eu agradeço, obrigado, claro, obrigado Accenture também por trazer vocês pra cá. E esse foi o primeiro episódio do Monkey no Hacktal. Valeu, galera, até mais! Galera.